Oi. Graça e paz, irmãos. Se puderem acender um pouquinho a lâmpada, tá melhor para eu olhar para o rosto dos irmãos assim, né? Glória a Deus. Que bom estar aqui de volta, né, pastor? Eu estou com a sensação assim de que como se estivesse começando o ano agora, porque Elisa resolveu nascer no dia 30 de dezembro, 16 dias antes, e aí mudou os planos todos, né? Então estamos aí em casa, esses dias, hoje viria todo mundo, mas aí na hora da gente sair, uma crise de cólicazinha, e a gente teve que abortar a nossa missão. Mas, graças a Deus, estamos aqui, eu e Levi, hoje, e sabe, no próximo final de semana viemos todo mundo. Mas é muito bom estar aqui, e esse ano, começando com tantas coisas novas, né? E estive essa semana viajando também a trabalho, e aí, chegando lá, novas metas, muitas metas maiores. E aí a gente vem assim com aquela coisa, né? Fizemos muito até aqui, precisamos fazer mais em 2025. Era pai de um, agora pai de dois, então precisamos mais. Estamos começando o ano, já em fevereiro, mas ainda podemos pensar num ano que se iniciou agora, né? E que temos a oportunidade de talvez recomeçar. Talvez sendo pai mais uma vez, talvez tendo metas dobradas para 2025, mas talvez muitas outras coisas. E talvez por isso, pensando nesses recomeços, esse ano que se inicia, o Espírito Santo falou ao meu coração sobre recomeçar. Qual é essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e que eu gostaria de compartilhar com vocês? O que eu peço é apenas que deixe o seu coração aberto para que o Senhor, através dessa mensagem simples, mas que eu tenho certeza que, vindo do Senhor, vai fazer a diferença, em nome de Jesus, nas suas vidas. Amém? Vamos abrir a palavra no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. No meu aqui tem um título, assim, a parábola do filho pródigo. Amém? Vamos lá. Diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Ele tinha 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores.
Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponde-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, ouviu aquela música e as danças. Chamando um criado, perguntou: o que era aquilo? Ele disse: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro gordo, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, seu pai insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, eu sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Recomeçar é o nome dessa mensagem. Essa passagem contada por Cristo naqueles dias é uma passagem que conta uma história bastante conhecida e que nós podemos tirar dela várias interpretações, nós podemos refletir sobre várias coisas, mas o que me chamou a atenção nessa parábola contada por Jesus, que pode dizer tantas coisas, foi também a nossa capacidade e a nossa possibilidade de recomeçar. Todos nós viemos aqui hoje com uma expectativa. A expectativa principal de ouvir o Senhor e desejar que essa palavra que nós vamos ouvir do Senhor, ela seja uma possibilidade para que nós venhamos recomeçar alguma coisa. Não é verdade? Senão nós estaríamos aqui apenas como meros espectadores, apenas como pessoas que cumprem religiosamente um momento na igreja junto com os irmãos. Mas nós não somos pessoas que cumprem apenas um horário junto com os irmãos no mesmo lugar. Nós viemos para cá com expectativa de recomeçar alguma coisa. Quantas pessoas, quantos rostos de diferentes idades, com diferentes demandas. Eu falei aqui sobre a minha vida, um filho novo, metas novas, um ano novo, e o meu desejo de recomeçar com mais força, porque tem que ter força com aquele tanto de meta alta. Mas talvez vocês, talvez não, com certeza cada um de vocês tem as suas demandas, tem as suas metas, tem os seus problemas, tem as suas expectativas. Tem aquilo que de repente em 2024 te incomodou muito. Algo que você, não pela virada do ano, mas algo que até aqui te incomodou e que você veio para cá com a expectativa: Senhor, eu quero ouvir do Senhor hoje o que eu preciso para fazer essa história diferente, para ter um rumo diferente, para mudar a minha vida, que foi escrita e eu estou percebendo que a forma como ela está caminhando não é do jeito que o Senhor deseja. As expectativas que eu tinha lá atrás, elas não estão se realizando. As demandas que estão sendo colocadas sobre mim, eu não tenho forças para continuar.
aquela família que o Senhor me prometeu, que o Senhor cumpriu, eu não estou, de repente, conseguindo levar, sustentar, ser exemplo, ser um pai. Eu não tenho conseguido ser uma mãe que dá conta de todas as coisas, de todas as demandas profissionais do lar. E aí, talvez, muitas frustrações. Talvez uma situação de paralisia. Então, por isso, nesse momento, é importante, nós sabemos que nós viemos para a casa do Senhor para escutar Ele falando e para desejar que nós possamos ter um recomeço em qualquer que seja essa área que eu preciso. Eu tenho as minhas demandas e eu gostaria que você, nesse momento, também colocasse as suas demandas diante do Senhor. Que você dissesse a Ele, não importa, Ele está pregando, talvez esse não seja o momento de oração, não. Você é livre para, enquanto eu estiver aqui ministrando, você fechar os seus olhos e dizer ao Senhor, eu estou entendendo aquilo que o Senhor está falando aos meus ouvidos. Eu estou entendendo, eu coloco agora a minha situação diante de Ti. Coloque a situação diante do Senhor. Clame a Ele por um recomeço. E Ele fará. Quando nós lemos essa parábola aqui, dita por Jesus, naqueles tempos, a parábola do filho pródigo, Jesus Cristo disse essa palavra, logo depois ele falar outras duas também bastante conhecidas. Uma delas fala da ovelha perdida, aquela que nós sabemos. E a pessoa, o Criador, tinha lá 100 ovelhas, e uma delas fugiu, se perdeu. E aí a palavra diz assim, quem é esse Criador, esse pastor, que não largaria suas 99 e iria lá atrás daquela única que ficou perdida, e não se alegraria no momento que achasse ela, e trazia ela de volta para o rebanho, e mostrasse a ela um novo recomeço. Ele falou dessa parábola, e logo depois ele fala da parábola da moeda perdida, em que a mulher tinha 10 moedas e uma delas é perdida e ela fica ali, talvez mais preocupada com aquela que está perdida do que com as 9 que ela sabe onde é que está, e ela procura por todos os cantos da casa, vai lá nos cômodos, e aí daqui a pouco ela acha, e aquilo ali traz uma alegria para ela, e ela vai contar para a vizinha que ela achou aquela moeda perdida, e ela coloca aquela moeda junto das outras. E aí logo em seguida o Senhor fala, exemplifica através dessa parábola do filho pródigo. Mas diferente das duas primeiras, em que o Senhor usa primeiro uma ovelha, um animal irracional, e a segunda uma moeda, um ser inanimado, na terceira parábola o Senhor resolve ser um pouco mais enfático, porque Ele usa a relação de um pai com um filho. Ele usa a relação que é a relação que nós temos, que nós olhamos para esse exemplo dessa parábola e nós nos vemos nela. Porque aquele pai tinha 2 filhos e os 2 filhos trabalhavam normalmente ali dentro das suas expectativas, dentro da linha normal que as coisas acontecem, mas um deles pensa, talvez eu possa estar numa situação melhor do que essa que eu estou agora. Isso aqui para mim talvez não está suficiente. Talvez se eu pegar a minha parte e ir embora, eu mesmo administrando, estando aqui fora do jugo do meu pai, eu consiga algo melhor. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou lá, vou pedir aquilo que eu tenho direito, já que eu sou herdeiro, e eu vou me embora. E assim ele faz. E quando chega lá, a história é diferente. A história fora dos cuidados do pai é diferente. Ali os prazeres estavam mais próximos, ali as tentações estavam mais próximas. E ali aquela riqueza foi diminuindo, porque a prioridade não era construir novas coisas, mais riquezas, não. A prioridade era os prazeres e destruir tudo que ele tinha. E assim se sucedeu até o momento em que não existia mais nada. Imprudência, falta de zelo, falta de cuidado.
E ele chegou numa situação deplorável, em que ele não tinha mais nada, e que a única solução para ele era ele trabalhar para outras pessoas. E aí aqui a palavra diz que ele se achegou a um outro homem, a um outro produtor. Mas a tradução no original significa que a palavra utilizada, na verdade, ele se esforçou, ele implorou para estar junto com aquela pessoa, trabalhando para ela, e aquela pessoa só arranjou aquele trabalho ali de cuidar dos porcos, e ele era tão destratado que ele desejava comer aquilo que os porcos estavam comendo ali, e a ficha caiu. Lá com meu pai, se eu fosse trabalhador deles, porque eu conheço a história como é lá, se eu fosse trabalhador dele, eu estava sendo muito bem, melhor cuidado do que eu estou sendo aqui. Eu vou voltar. Eu preciso recomeçar. Só que eu estou errado, eu fui injusto, e agora eu estou arrependido. Eu vou voltar para ele, mas eu vou dizer, eu vou voltar, mas eu vou voltar como seu servo. Eu não quero voltar na qualidade de filho, eu quero voltar como seu servo, um menor. Eu não sou digno mais, porque eu te desrespeitei tanto, que eu posso voltar para casa, mas voltar como alguém que não tem o mesmo vínculo com o Senhor. E assim ele fez. E olha qual foi a reação do pai. Quando avistou ele lá de longe, ele viu aquela pessoa vindo, e eu imagino a esperança que aquele pai tinha todos os dias. Talvez todos os dias olhava para aquele lado e olhava para ver se o filho não retornava e nunca via, mas aquele dia chegou e ele olhou lá para o horizonte, talvez, e viu ele vindo, e reconheceu de longe, e não esperou nem que ele viesse, ele mesmo foi receber o seu filho. E olhe só, quando recebeu o seu filho, não foi dizendo, eu não te disse que não era para você ir, eu não falei que aqui era melhor, eu não disse que você ia se dar mal. Não, ele recebeu o seu filho como se ele tivesse renascido da morte, porque esse era o sentimento do pai. O pai não queria saber das outras coisas, dos erros que ele tinha cometido, ele apenas recebeu o seu filho para um novo recomeço, sem lembrar das outras coisas, sem lembrar da injustiça, dos gastos, ou daquele pedaço de riqueza que ele levou e esbanjou tudo. Então, nós recebemos ele de volta no nosso lar, vamos celebrar, traga aí o bezerro. Ele não fala um bezerro, ele fala o bezerro. Significa que é aquele que é preparado especialmente para essas ocasiões. É aquele que nós vamos matar, porque algo grandioso aconteceu. Meu filho está de volta para um recomeço. Vamos celebrar. E a festa começa. E aí aquele irmão mais velho chegou e viu aquela festa toda e disse, o que está acontecendo aí? Porque seu irmão chegou, ele estava são e salvo. E aí ele fez uma festa. E aí, puxa vida, eu aqui trabalhando esse tanto de tempo, nunca fiz isso, nunca disse que ia pegar a parte do meu quinhão e ir embora. E nunca eu recebi uma festa dessa. Eu não quero participar disso. E o pai vendo aquilo foi lá, vamos comemorar, o seu irmão voltou. Não, eu não quero. Mas a postura do pai foi de permanecer com aquilo que ele sentia. E o que ele sentia é que ele precisava comemorar o recomeço daquele filho que foi perdido, que estava perdido e agora foi achado, que estava morto e agora estava vivo novamente. Aleluia. Quando Jesus fala isso para aquelas pessoas, depois de ter falado da parábola da ovelha perdida, do pastor que foi atrás da centésima, com alegria para que ela voltasse para o rebanho, quando ele fala da parábola da moeda perdida, e que aquela mulher danou a procurar na casa dela, e quando ela achou, ela ficou feliz. E quando o Senhor fala de um filho que estava ali trabalhando, que ele
pega a sua riqueza, vai embora, se perde e volta. Na verdade, o Senhor ele tem uma mensagem única para as 3 parábolas. Essa terceira com um pouco mais de ênfase, pelo exemplo que ele dá. Mas, na verdade, o Senhor queria falar para aquelas pessoas que escutavam ele ali, que em Cristo Jesus há recomeço, que em Cristo Jesus há possibilidade de recomeçar. É isso que Jesus disse para aquelas pessoas que estavam ouvindo essas parábolas, e é isso que o Senhor Jesus diz para nós hoje. Há tempo de recomeçar. 2025 começou, mas ainda que não tivesse começado, havia tempo para recomeçar e nós podemos recomeçar. O que é que você pensou quando eu falei para você pensar que precisa de um recomeço na sua vida? Coloque agora diante do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está dizendo, há possibilidade de recomeçar. Sabe aquele ministério que eu disse que você tinha e que nunca foi para frente? Há tempo de recomeçar. Sabe aquela promessa que eu te dei de uma família? Há tempo de recomeçar. Sabe aquela promessa que eu te dei de um emprego, de uma oportunidade? Há tempo de recomeçar. Sabe aquilo que eu prometi que você faria, os lugares onde eu disse que você chegaria? Há tempo de recomeçar. Não fique paralisado pelas coisas que aconteceram até esse momento. Não fique paralisado pelas circunstâncias, diz o Senhor hoje. Há tempo de recomeçar. Há tempo de recomeçar a nossa vida com o Senhor, numa história diferente, talvez longe dos prazeres como esse filho pródigo viveu. Uma história longe das coisas que o mundo pode nos oferecer. Hoje é a sua oportunidade de recomeçar no Senhor, seguindo os propósitos dEle, entendendo o que Ele quer para cada um de vocês, o que Ele quer para cada um de nós. Estamos aqui com essa expectativa. E talvez aqueles homens, senhores da lei, que estavam ali naquele momento, eles questionassem: quem é esse homem que diz que aquele que é perdido tem a possibilidade de recomeçar? Isso aqui não está batendo com a lei. O que a lei diz não é isso. Mas a intenção de Jesus Cristo era exatamente afrontar aquele pensamento antigo, aquele pensamento antiquado, aquele pensamento que era de uma outra relação, passada de geração em geração, de Deus para com os teus filhos. Não, agora Jesus Cristo precisava passar uma nova aliança. Jesus Cristo precisava informar de que a relação é outra. E nós ainda hoje precisamos refletir que a nossa relação com Cristo também é outra. Sabe por quê? Porque às vezes, como os fariseus, nós também pensamos que a pessoa pecou, que a pessoa errou, que ela não pode recomeçar mais. Então, nós vivemos num mundo em que nós gostamos de pensar nisso. Nós estamos num mundo em que nós temos a chamada era do cancelamento, em que nós vemos pessoas praticando o mal, que nós vemos pessoas errando, e que esses erros e que esse mal, ele está a todo tempo ao nosso alcance através das redes sociais, e nós corremos para cancelar essas pessoas, como se decretássemos que aquelas pessoas elas não têm capacidade nenhuma de ter a sua vida restaurada. E nós muitas vezes, mesmo sendo cristãos, conhecendo a palavra, nos deixamos levar por esse tipo de filosofia maligna que o mundo tem implantado através das mídias sociais. Não, meu irmão, nós não queremos saber de cancelamento, não. Nós queremos saber de misericórdia. Nós queremos saber de poder de Cristo que transforma as pessoas. Nós queremos saber de coisas que vêm do alto, do julgamento que é dele e não meu. É disso que nós precisamos nos encher. E talvez nós, muito acostumados com essa nova filosofia, com esse novo mundo, nós até pensamos, nós até cancelamos nós mesmos. Sabe o que é? Nós cancelamos nós mesmos. Dizemos assim: eu? Aquele que praticou todas aquelas iniquidades?
Eu, aquele que até ontem estava ali pecando na minha casa, dizendo alguma coisa errada para alguém, falando mal com os meus filhos, com a minha esposa. Eu que era conhecido por ser o pecador tal, que fazia tal coisa errada, não, o que eu mereço é ser cancelado. Eu estou aqui só para ser um mero espectador. Deixa Deus usar as pessoas que são as escolhidas dele. Afinal de contas, eu não posso me enquadrar ali com aquele grupo. Você já percebeu que você se autocancela? A gente não percebe, mas às vezes a filosofia do mundo moderno, ela começa a entrar em nós. Nós queremos ser juízes muito duros, até com nós mesmos. Mas isso é perigoso porque Satanás está à espreita e ele alimenta no mundo que dá bobeira esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa, esse tipo de ação. Exatamente para a gente pensar como aqueles fariseus que ouviram essas 3 parábolas e talvez pensaram assim, ficaram incomodados. Não, esse homem está falando alguma coisa muito errada, porque esse não é o Deus de Israel. E Jesus vinha falando uma coisa diferente. Agora é outra era, agora é outra relação, agora é graça, é favor não merecido. Nós estamos aqui porque nós estamos debaixo da graça. Porque se nós fôssemos merecer para estar aqui, meu irmão, lamentavelmente, ninguém estaria aqui sentado. Ninguém estaria aqui sentado. E talvez se nós estivéssemos lá, naquele dia, escutando essa história, a gente fica falando assim dos fariseus, né? Mas talvez se nós estivéssemos lá, nós íamos pensar como eles, desinformados de quem é o verdadeiro Deus e o verdadeiro Cristo enviado para nos salvar. Pensaríamos que aquele filho pródigo, ele não mereceria ter um novo recomeço, porque afinal de contas, ele foi desrespeitoso. Ele não foi desrespeitoso? Desrespeitou seu pai. O pai nem tinha falecido ainda, e ele já estava assim, olha, me dá a minha herança, eu quero a minha herança. Ele foi imprudente. Anos de trabalho, talvez. Ele levou ali 1/3 daquela riqueza. 1/3 porque, pela lei, o filho mais velho, que não era ele, tinha direito a 2/3 da herança, e ele tinha direito a 1/3. Imprudente porque ele levou aquela parcela e gastou com as prostitutas, como diz a palavra, e com outras coisas. Talvez se nós estivéssemos olhando, imprudente não merece um recomeço. Desrespeitoso não merece um recomeço. Não teve amor para com seus pais, saiu, abandonou eles. Talvez eles precisassem dele na sua velhice. Ele não merece um recomeço. Talvez muitos de nós estivéssemos ali escutando aquela palavra que Jesus disse. Talvez nos colocaríamos posicionados como os fariseus e pensando, essa palavra está me incomodando porque isso não é certo. Mas como eu falei, a relação é outra. A relação que Jesus tem para conosco não é uma relação de que você errou, você vai ser eternamente errado. Não, meu irmão, todos os dias. A palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor, e é nelas, nas misericórdias do Senhor, que nós estamos apegados. É nela, é na graça que nós estamos com as nossas mãos firmes, seguradas. Não é por nós, porque por mais que tentamos ser corretos, perfeitos, porque nós andamos em santidade, e isso é andar em santidade, olhar lá para a referência de Jesus, seguir nessa direção, mas nós não somos perfeitos ainda. Nós temos um rumo, nós temos uma direção, olhando para Ele. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos das misericórdias do Senhor. Você precisa das misericórdias do Senhor, você precisa da graça, do favor imerecido.
E nós não ficamos tristes por isso não, porque nós somos incapazes não. Nós somos felizes porque nós somos incapazes. Felizes porque nós somos incapazes, porque somos incapazes que são filhos. Sendo incapaz, mas sendo filho de Jesus, é o que eu quero. Há felicidade maior do que essa? Ser um incapaz que é cuidado por Ele pela graça? Não! Ser um pecador, ser cheio de falhas, que escuta a palavra aqui e talvez dali na esquina eu volte a pecar. Mas as misericórdias do Senhor me acompanham. E é só eu dizer assim, olha, eu me arrependo, Pai, como esse filho pródigo fez. Eu me arrependo. O arrependimento veio para ele pela dor, como a gente fala, né? Você quer vir pela dor ou pelo amor? Para ele veio pela dor. Ele estava ali desejando seus porcos que comiam aquela alfarrobeira, uma planta que alimentava os porcos. Mas o Senhor, aquele pai dessa parábola que representa o Senhor, Ele resgatou o seu filho com todo o amor. Ele resgatou o seu filho que havia sido perdido. E nós precisamos entender que perdidos, que falhos, estamos aptos a adentrar a sala do trono, a adorar, a reconhecer, a nos aperfeiçoar, a viver em santidade. É isso que o Senhor nos chama a fazer hoje. Fevereiro de 2025, tempo de recomeço, tempo de recomeçar, tempo de mudar a nossa mentalidade para entendermos que nós somos chamados, como está lá em Efésios 2, fazer parte novamente da família de Deus, por reconciliação, como está lá em 2 Coríntios. Pelo amor da reconciliação, porque Deus veio para salvar aquele que havia sido perdido. O Senhor quis dizer isso com essa parábola, e nos diz mais uma vez hoje: eu vim para aquele que estava perdido. Não foi isso que ele disse lá na casa de Zaqueu? Um publicano, cobrador de impostos, julgado pelas pessoas como alguém usurento, que roubava as pessoas. Mas aí Jesus Cristo passando, vê aquele homem tentando ali chamar a atenção dele, pequenininho, subir numa árvore, e fala assim: é na casa dele que eu quero ir. E aí todo mundo olhou assim: é o pecador, o errado, aquele que rouba as pessoas, é nessa casa que Jesus Cristo quer entrar. Olha aí, sabe por quê? Porque ele veio exatamente para aquele homem, ele veio para o ladrão, ele veio para aquele que perseguia as outras pessoas, é para ele que ele veio. E talvez a gente olhando para essa história de Zaqueu, lá em Lucas 19, e a gente talvez pense assim: não, Zaqueu ele está lá do outro lado, eu não faço parte da turma de Zaqueu não, nós somos iguais a ele. Talvez nós não roubemos os impostos das outras pessoas, mas quantos erros nós temos. Mas Jesus, assim como quis entrar na casa de Zaqueu, quer também entrar na sua casa. Ele quer, como Jesus disse assim, a salvação chegou hoje aqui na casa de Zaqueu. Foi isso que ele disse lá na mesa. Sabe por quê? Porque Zaqueu falou assim: olha, se eu roubei alguém, eu vou dar de volta. Se eu roubei aquele dinheiro, eu vou dar 4 vezes mais. Sabe o que é isso? É arrependimento, é vontade de recomeçar, é o desejo de seguir uma nova vitória, uma nova história, baseada naquele que adentrou a casa. Jesus Cristo estava lá, ceando com ele. E quando Jesus entra no seu coração, Ele entra na sua casa, não tem como a casa ser mais a mesma. A casa é diferente, as opiniões são diferentes, o seu posicionamento é diferente, o seu desejo é diferente. E o desejo de Zaqueu naquele momento foi fazer tudo o que ele fazia de uma forma diferente, de restituir as pessoas. Olha só o que Jesus moveu no coração daquele publicano que todo mundo julgava. Com aquela história, Jesus estava dizendo mais uma vez: eu vim para o que estava perdido, para aqueles que estão perdidos. Veio para Zaqueu e veio para nós também. Nós não temos nada
melhor do que Zaqueu. Temos talvez pecados diferentes, mas é por isso que, como Zaqueu, nós nos regozijamos. Porque eu sou perdido, mas ele veio para mim. Porque eu sou pecador, mas ele veio para mim. Porque as suas misericórdias recaem sobre mim. E porque nesse momento eu posso recomeçar. Por isso que eu falei com vocês, lembre-se daquilo que vocês precisam entregar na mão do Senhor nesse momento. Aonde é que eu preciso recomeçar? Eu não preciso saber quais são os pontos da sua vida que você precisa recomeçar, mas você sabe, e você não pode deixar esse momento dessa palavra passar, sem que você coloque isso diante do Senhor, porque Ele está doido para fazer algo diferente através de você. E eu quero ver você, durante esse ano, fazendo essas coisas novas, recomeçando, dando testemunho aqui na igreja, dando testemunho na sua casa, dando testemunho de algo novo que você foi capaz de fazer, simplesmente porque você creu que aquele que pode todas as coisas pode fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Não imagine que é tarde para você recomeçar. Não imagine que o peso de pecado que prevaleceu até esse momento, talvez você seja alguém que já tenha muita idade, e talvez está pensando assim, a minha vida toda já passou, eu vivi o pecado até esse momento, não vai ser agora que o Senhor vai me mudar. Eu acho que eu vou ficar aqui apenas como um mero espectador. Não! Não pense que é tarde. Quando Jesus estava ali na cruz, sendo crucificado, todo mundo sabe que ali havia um ladrão ao lado dele. A gente não sabe ali quais foram as coisas que aquele homem fazia. Talvez esse delito, ou talvez mais outros delitos. A verdade é que ele estava ali sendo crucificado com o Senhor. E naquele momento em que ele estava ali, e que ele questionou ao Senhor Jesus Cristo, assim, se é você mesmo, então, agora é a minha esperança, eu vou ter salvação, se é você mesmo, então me dê a salvação. Você sabe o que aconteceu ali naquele momento? Ele creu que ele estava diante de Jesus Cristo. Foi o último momento, talvez o último suspiro, naquela situação, com os braços abertos, talvez, já prestes a morrer, mas ele não deixou a oportunidade passar. Era a última oportunidade. Ele reconheceu a Jesus Cristo. E Jesus disse a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Veja que Jesus, assim como aquele pai do filho pródigo, não ficou ali dizendo, mas eu não disse que não era para você fazer essas coisas. Eu não falei que não era para você passar a sua vida cometendo todos esses delitos, roubando as pessoas, ou quem quer que seja. Não. O que Jesus desejou ouvir daquele ladrão foi uma palavra de fé. Foi uma palavra que dissesse assim, olha, eu creio que eu estou diante de Jesus Cristo. Eu creio que eu estou diante do enviado do Senhor para me salvar. Eu creio que se eu lançar minha palavra para o Senhor, eu terei um retorno de poder, de salvação, de graça, de misericórdia. Aquelas simples palavras daquele ladrão, ela disse todas essas coisas para Jesus, automaticamente o poder saiu. Automaticamente aquele homem foi salvo. E o próprio Jesus disse, eu estarei contigo no paraíso ainda hoje. Não é tarde, nunca é tarde. Você tem a possibilidade de hoje, independente do quanto tempo você passou, do quanto tempo você andou em caminhos maus, em caminhos que não reconheciam ao Senhor,
Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Se você não tem coragem ainda de levantar a sua mão, ou se você tiver coragem, levante a sua mão agora, que eu vou ficar feliz em orar por você antes do culto acabar. O seu tempo é hoje. O seu dia é hoje. O dia do recomeço é hoje. Creia em nome de Jesus. Tá certo, eu entendi. E o que eu preciso para recomeçar? Eu preciso para recomeçar, primeiro, saber que o meu caminho está errado. Se meu caminho está certo, eu sei que meu caminho está certo, eu vou seguir o meu caminho. Mas eu estou vendo que o meu caminho está errado. E sabe como é que eu vejo que o meu caminho está errado? Quando eu olho para o meu caminho, e nesse caminho tem uma luz aqui, ó. Essa luz é Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais os meus caminhos são alumiados. Quanto mais eu tenho Jesus, eu olho para as coisas, mas quando eu olho para as coisas, a luz de Jesus vai lá na frente, eu consigo ver, eu consigo ter olhos de águia, eu consigo projetar lá na frente, eu sei se esse caminho aqui está certo ou não. Quando Jesus está conosco, nós olhamos, nós não vemos como as pessoas desavisadas que não conhecem a Ele. Sem Jesus Cristo é como o mundo vê, olha para as coisas sem a claridade. Olha para aquilo que Satanás pode oferecer lá fora e diz: isso aqui é muito bom, isso aqui é prazeroso. Mas quando Jesus está, nós olhamos, epa, aquilo estava me enganando, aquilo me enganou até hoje, não é como eu pensava, olha lá. Aquilo ali não é para mim, esse caminho não é meu. É porque Jesus Cristo clareou, abriu os meus olhos. E é assim que Ele faz. Quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais você conhece dEle, maior é a sua capacidade de enxergar que talvez os seus caminhos são maus e que você precisa retornar para o caminho e para a direção que Ele deseja. Ele te dá mais uma vez a oportunidade hoje de retornar para o caminho que Ele deseja, um caminho claro, um caminho com luz, um caminho com verdade e principalmente um caminho que tem uma herança lá no final, valiosa, preciosa, aquilo que nós buscamos e que é maior do que qualquer coisa que o mundo nos oferece e que muitas vezes nós olhamos sem a luz, com os nossos olhos meio borrados e achamos que essas coisas são boas, mas aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que verdadeiramente tem valor é aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, a herança dEle, a vida eterna, comunhão com Ele pela eternidade. É isso que Ele tem para nos oferecer. Reconhecer que os nossos caminhos estão errados. Para recomeçar, eu preciso reconhecer o pecado. Se meu caminho é mau, provavelmente tem pecado nele. E sabe o que o pecado faz? Ele nos afasta do Senhor. Sabe o que o pecado faz? Ele tira a nossa capacidade de estarmos juntos dessa luz que eu disse que clareia tudo aquilo, que limpa a nossa visão, que nos permite ver além, que nos permite discernir as coisas. O pecado nos afasta dessa luz que é Jesus Cristo. Quanto mais nós temos pecado, mais essa luz está afastada de nós. Quanto mais essa luz está afastada de nós, mais na escuridão eu estou, mais enganado por Satanás eu sou, mais incapaz de saber onde está a verdade, onde está o caminho que eu devo seguir. É assim que acontece quando eu estou num caminho e com pecado. Então, se eu preciso recomeçar, eu preciso saber onde é que eu estou pecando. Aliás, sem conhecer Jesus Cristo, nós nem sabemos, muitas vezes, o que é o pecado. Por que nós sabemos o que é pecado? Por que nós sabemos o que é certo e o que é errado diante de Deus? Porque nós buscamos aqui, nesse manual que me diz tudo.
nesse que é um livro que aparenta ser um livro comum, mas que na verdade é a fala de Jesus para conosco, é a fala de Deus para conosco, é a nossa bússola, a nossa direção. Como está lá em Hebreus 4:12, é lâmpada para os nossos pés, ela é viva, ela é como uma espada afiada, que quanto mais nós nos aproximamos dela, ela parece abrir as nossas estruturas, discernindo todas as coisas, juntas e medulas, pensamentos e intenções dos nossos corações, e nos fará capaz de julgar entre o certo e o errado. O que é isso? É discernir. É a luz que eu falei com vocês. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais clara está a nossa vista. Ele nos chama a fazer isso, a nos reconectarmos com Ele, a sairmos do caminho errado e recomeçarmos num caminho novo, longe do pecado, longe das coisas que nos aprisionam. Isso, às vezes a gente escutando isso, talvez a gente pense assim, Marcelo, mas você diz assim como se fosse uma coisa muito simplória, né? Uma coisa muito fácil de desvencilhar do pecado, porque você não conhece o meu pecado. Talvez alguém esteja escutando essa ministração aqui, dizendo assim, mas porque você não sabe qual é o meu pecado? Meu pecado é muito grande. Não é tão simples assim. Mas sabe o que Jesus disse? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. O pecado é uma aflição. A perseguição, os cancelamentos, as dúvidas, são as aflições do mundo. Mas ele diz também, eu venci o mundo, por isso tende bom ânimo. Eu venci o mundo, por isso tende bom ânimo. O Senhor nos chama a ter ânimo, a ter confiança de vencer os pecados, por mais cabeludos que eles sejam. Você é capaz, e não é capaz por causa da sua força, não. Não é capaz por conta de você, não. É capaz porque Ele é Deus poderoso a quem nós servimos. É capaz por isso. Ele te chama a confiar. O Senhor te chama a confiar. Se você precisa recomeçar de um caminho de tribulação, de dúvida, então você precisa de fé. De fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se veem. Eu não vejo ainda, mas vai acontecer. Eu não vejo ainda eu vindo para a igreja todo domingo. Eu não vejo ainda eu fazendo parte de um ministério. Eu não vejo ainda eu lendo a palavra todos os dias. Eu não vejo ainda a minha casa sendo reconstruída, o meu casamento sendo reconstruído. Mas eu creio que isso vai acontecer. E isso é fé. É isso que Ele nos chama a fazer. E sabe, se nós queremos agradar ao Senhor, nós precisamos ter fé. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você escute essas coisas e tenha pensado que é difícil recomeçar, mas o Senhor te diz hoje, não será difícil começar se eu estiver contigo, se você colocar sua expectativa em mim, não apenas em você. Tudo que você tem que fazer é declarar, e o mais eu farei. Tenha coragem. Os heróis da fé foram pessoas que também foram limitadas, foram pessoas que tiveram falhas, que tiveram erro, que muitas vezes pecaram, mas essas pessoas, elas não foram desprezadas pelo Senhor, não, pelo contrário, a missão delas foram missões grandiosas. Vocês lembram de Noé, que recomeçou diante de um mundo que era todo cheio de pecados, de coisas erradas,
aquele homem que tinha limitações, construiu uma arca daquele tamanho. Você lembra de Abraão, daquela idade, que talvez nós olhássemos para ele e disséssemos: esse camarada não vai ter condição de ter nenhum filho, quanto mais uma nação com os filhos, uma quantidade de areias que tem no mar, de areia que tem no mar, como o Senhor disse para ele. Nós servimos a um Deus do impossível, a um Deus que olha para as coisas que nós julgamos difíceis e que faz coisas surpreendentes. Você é alguém surpreendente. Creia nisso em nome de Jesus. Reconstrua a tua história. Faça uma história diferente. Recomece, mas recomece bem acompanhado. Recomece com o Senhor. Coloque as suas expectativas nele. E o mais Ele fará. O que você precisa ver com os olhos da fé hoje? O que você precisa ver com os olhos da fé hoje? Recomece em nome de Jesus. O Senhor está aqui para te auxiliar e fazer maravilhas através da sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se coloque em pé no seu lugar nessa hora, em nome de Jesus. Perdão, o que seria de mim? Oh, Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. E o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está aqui nessa noite, abra seu coração. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que
E aquele homem foi para terras longínquas para satisfazer os desejos do seu coração. A gente entende hoje terras longínquas, está distante de Deus, mesmo com os nossos pecados, mas a gente tem que dar os primeiros passos, ou o primeiro passo, para recomeçar a nossa caminhada, a nossa vida, fazer o que é certo. Uma convicção eu tenho e devemos ter, que o Senhor está sempre de braços abertos a nos receber, independente das nossas condições. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. E o Senhor falou nesta noite que nós precisamos recomeçar. Então olhe para o seu coração. O texto sagrado diz que aquele homem caiu em si. Ele reconheceu que estava errado. Ele precisava ter uma reorganização na sua vida, recomeçar. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Você conhece o seu coração. Você conhece o quanto você está distante do Senhor. Mas o Senhor está te aguardando. E você vai ter a oportunidade agora nesta hora de dizer: Senhor, eu estou voltando para os seus braços. E eu tenho certeza que o Senhor vai me aceitar do jeito como eu estou. Porque esse é o propósito de Deus. Os irmãos da intercessão estão orando aqui por você, por sua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você que ouviu a santa palavra nesta noite. E que se o Espírito Santo do Senhor te incomodou e falou assim: olha, é a hora, é o momento de você mudar a sua vida. Porque o Espírito Santo vai te incomodar, mas o passo é seu. Eu gostaria que você levantasse a sua mão e viesse aqui à frente, para que a gente pudesse nos alegrar, como o Pai se alegrou. Aquele bezerro gordo que foi sacrificado, ele representa ali o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que morreu para nos trazer a nova vida. E o Pai estava sacrificando aquele bezerro em gratidão ao seu filho que estava de volta. Então você hoje pode receber essa mensagem no seu coração. Aleluia. E a partir de agora tem uma nova história, uma nova caminhada. Temos alguém nesta noite? Aleluia. Temos alguém nesta noite? Aleluia. Tem alguém nesta noite que o Espírito Santo falou ao coração? Um jovem. Que o Senhor continue te dando oportunidades de ouvir a tua palavra. E que dentro desse processo de quebrantamento, você venha entender a importância de Cristo para a transformação da sua vida. Quero orar por você nesta noite. Não sei como se encontra também suas dores de coração, os seus problemas dentro da tua casa, as suas necessidades emocionais. Eu gostaria que você colocasse a sua mão em seu coração. E nesse momento, você com Deus, apresente o que você também tem para apresentar do Senhor, ao Senhor, diante da sua necessidade, para que a gente possa estar orando, abençoando a tua vida. Que o Senhor lhe conceda um novo tempo, uma semana gloriosa na presença dEle. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos, Senhor, porque temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, livremente. Nós nos alegramos, ó Deus, porque sabemos que o Espírito Santo, Ele move neste ambiente, move nossos corações. E te pedimos, Senhor, que esta palavra, ela venha a não ser esquecida, mas incomodar o nosso ser. Incomodar o coração daqueles que nos acompanham virtualmente ou presencialmente, ó Deus. E que precisam recomeçar as suas vidas. Para o Senhor Jesus,
É sempre tempo de recomeçar. O Senhor te ama. O Senhor nos ama. E quer que a gente dê passos de reorganização das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor os irmãos que estão em oração nesta hora. Orando, mostrando as suas necessidades. Talvez uma enfermidade no seu corpo físico. Talvez uma demanda no seu casamento, uma demanda com seus filhos, com seus parentes, uma demanda relacional no seu trabalho, um problema, ó Deus, com um irmão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor lhes conceda sabedoria, discernimento, um coração, Senhor, quebrantado para ser obediente à sua palavra. Se for para perdoar, perdoe. Se for para renunciar, renuncie. Se for, Deus, para quebrar as resistências do coração, Senhor Deus, que assim o Senhor tendo misericórdia. Nós ministramos também nesta hora, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, uma palavra de cura, Senhor Deus. Coloque a sua mão onde o seu corpo está tendo uma enfermidade, em nome de Jesus, viva isso pela fé. Coloque as suas mãos onde o seu corpo sente alguma enfermidade. Ora ao Senhor, peça a visitação do Espírito Santo, em nome de Jesus, glória a Deus. E peça ao Senhor, Senhor, me cure. Eu creio no poder curador que há no meu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o irmão, a irmã, que tem lutado com essa enfermidade física, Deus. Que o Senhor, Deus, tenha misericórdia, que o Senhor promova a cura. Pai, e aqueles que se encontram aqui, Deus, com problemas emocionais, com depressão, com tristeza, Senhor Deus, que o Senhor esteja visitando, restaurando, passando o seu bálsamo, que seja inundado nesta hora, Deus, pela tua graça, que haja restauração, Senhor Deus, haja renovação de entendimento, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, como nós somos necessitados, Senhor Deus, do teu renovo, da tua graça. Quebrando os corações daqueles que chegaram aqui entristecidos, aborrecidos, com amargura no coração, deixando que os problemas do mundo contaminem a riqueza de viver uma vida na tua presença. Senhor, nós repreendemos toda a seta de Satanás, Senhor Deus, e te pedimos que o Senhor lance sobre essas vidas, Senhor Deus, o entendimento do precioso sangue de Cristo, Senhor Deus, que lava, nos purifica, nos torna alvo como a neve, Senhor. Pai, nos torna alegres no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, que nós sejamos fortes para caminhar diante das dificuldades neste novo tempo. Que meus irmãos possam iniciar uma semana, Senhor Deus, cheia da graça do Senhor, olhando para o Senhor, não vivendo as dificuldades. Pai, em nome de Jesus, enxuga toda lágrima, enxuga toda tristeza, e que o Senhor nos dê a oportunidade, ó Deus, de continuarmos ouvindo a tua palavra, buscando crescermos, sermos transformados, encontrarmos, Senhor Deus, o renovo que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, porque nós somos carentes e necessitados. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a tua maravilhosa graça, que o amor de Deus, grandioso amor de Deus, esteja inundando o teu coração, e que as doces consolações, a sabedoria do Espírito Santo, o guiar do Espírito Santo, a doçura do Espírito Santo e a paz do Espírito Santo, que excede todo entendimento, esteja preenchendo a sua vida, esteja preenchendo o seu coração. E eu gostaria que você desse um glória a Deus para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dê um abraço em seu irmão e sua irmã, abençoe a vida dele, que você tenha uma semana especial para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Não se esqueça que nós temos uma cantina, em nome de Jesus. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala da gente, pois
gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou